Não. Agora vamos lá, então, para a apresentação, vocês me confirmem se vocês vão enxergar o que eu estou colocando. Vamos ver. É a aula do dia 6. Eu vou botar para vocês essa aqui. Vamos ver. Conseguiram? Estão conseguindo ver? Consegui, mas a gente não vai conseguir ler. Por que vocês não vão conseguir ler? Não estava. Não tem como dar mais um? O menino o alegre já vou cobrar menino. Vou falar mesmo isso. Nunca fale pior lá no microfone, não. Deixa eu ver. Não consegui dar. Deixa eu ver de novo. Peraí. Não. Vamos ver, peraí. Agora ficou demais, tá bom assim? Agora tá certo. Agora tá bom ou tá pequeno ainda? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá, é porque eu botei uma aqui no computador. Então, eu preparei hoje para vocês uma aula sobre sílaba tônica, tá? O que é uma sílaba tônica? Então, não esqueça, se vocês precisarem de mim, vocês têm que me chamar, porque eu não tenho chat aqui. A sílaba tônica de uma palavra é sempre aquela sílaba. Temos dois tipos de sílaba, uma sílaba tônica e uma sílaba. Então, quando a gente pronuncia uma palavra, ela é formada por duas ou mais sílabas. Tem palavras menores, né? E tem palavras maiores. Tipo, pé é um monossílabo, é uma palavra pequena. Agora, café já tem duas sílabas. Agora, se eu digo cafezal, já tem 3 sílabas, né? Então, quando a gente pronuncia uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível tu perceber que há sempre uma sílaba de maior intensidade, né? De maior intensidade sonora do que as outras, né? É o que chamamos de sílaba tônica. Aí eu coloquei aqui uns exemplos, tipo assim, café, né? Qual é a sílaba forte? Qual é a sílaba tônica? É pé, café, né? Tipo sabão, sabão. Qual é a sílaba forte? Bão, tá? Bão. Não tem alguém tentando entrar. Eu vou ver aqui. Lixo, por exemplo. A palavra lixo. Né? Então, quando eu digo lixo, certo é lixo, não lixou. Então, a sílaba tônica é lixo, né? Li. Então, tudo que está em vermelho são as sílabas mais fortes de cada palavra que eu coloquei. Tá? Tipo, cidade, cidade. Né? Se não tivesse essa entonação, eu poderia cidade, ou então cidade, cidade, né? Então, essa sílaba tônica. E essa sílaba tônica é importante porque algumas palavras elas têm que justificar o acento. Então, as que têm mais de 3 sílabas, a gente vai dar uma olhada depois, as que têm mais de 3 sílabas, são chamadas trissílabas, elas são acentuadas. Por que elas são acentuadas? Né? Agora, tem palavras que levam acento justificando a regra, que a gente vai chegar lá também. Quando eu digo Brasil, né? Brasil, a palavra Brasil é a sílaba tônica é il. Abacaxi, melancia, juízo, olha no juízo, né? Tem um i no meio com acento. Esse i, quando eu separo a sílaba, ele fica sozinho. Ele não fica juízo ou juízo, não, ele fica juízo. Agora, se é juiz, é diferente. Juiz é na última. Uruguai, por exemplo, Uruguai é na última. Nigéria. Né? Por que Nigéria tem esse acento? Porque ela termina com IA no final. É uma regra também. A palavra, quando a sílaba forte é no meio, Nigé, e terminar em duas vogais, essa aqui é acentuada. Nigéria. Eu tenho Colômbia também, né?
Colômbia. México, né? Lâmpada. Lâmpada é um exemplo daquela palavra que eu disse. Com 3 sílabas acentuadas. Ó, tem a primeira sílaba é lã, a do meio é pá e a última é dá. Então é lâmpada, né? Então ela leva esse acentinho. Toda palavra que ela tem 3 sílabas, a primeira dela ali tem um acento multiplicado. É uma palavra. Pé é considerado um monossílabo. Animal, caderno, raça, amarelo, colégio. Colégio é o mesmo bactério, ó, tem o mesmo lugar. Colégio, então o lé é acentuado. Ônibus, o é um trissílabo, um é separado. O acento das palavras seguem outras regras também. Mas, ó, lá, lá é a sílaba tônica, a sílaba forte. Regras, também a sílaba forte. Ré. Sílabas, eu si, tem um acentinho. Tônicas, eu tô e tem um acentinho, tá? Vê se tem mais alguém entendendo um pouco. Não. Não? Tá. Não. Depois do próximo, eu fiz um esqueminha ali no próximo, que fala assim, número 1, como é essa intensidade fonética? Fonética é o som, tá? Fonética é o som. É o som da palavra, tá? É que sai da garganta. Ele ocorre em posições distintas cada palavra. Ou seja, ele pode estar na última sílaba, no é o caso do café, ele pode estar na penúltima, ele pode estar na antepenúltima, sempre do fim para o começo. Olha ali, café, abacaxi, são exemplos de sílabas acentuadas no último. Café, abacaxi. Agora, mestiço, justiceiro, eles são exemplos de palavras que a sílaba forte é no meio. Mestiço, justiceiro, tá? Lâmpada e Sócrates são exemplos de palavras acentuadas na antepenúltima, na terceira do fim para o começo, tá? Lâmpada tem acentinho, Sócrates tem acentinho. Aí eu coloquei essas palavras dentro de uma tabela, né? Então ali está escrito, tem a palavra antepenúltima, penúltima e última. Né? Então eu coloquei na primeira linha café, então tem 2 sílabas, K, que é a penúltima, pé, que é a última. Café. Depois, ó, o abacaxi, abacaxi. Ela tem 4 sílabas e ela não tem acento porque a sílaba forte dela é o xi, abacaxi, na última. Tá? Mestiço, mestiço. Então, a sílaba forte é no meio, na penúltima, mestiço. Lâmpada, o caso da lâmpada, então. Lã fica na antepenúltima, pá fica na penúltima e dá fica na última. Lâmpada. Tá? Tem um acentinho. É o mesmo caso do Sócrates, né? Sócrates. Então, antepenúltima, penúltima e última. Sócrates. E tem o caso do justiceiro. Então, justiceiro. São palavras, essa palavra tem 4 sílabas. Você pode separar ela. Justiceiro. Mas ela não tem acento, por quê? Porque a penúltima, que é a forte, justiceiro. Tá? Se fosse o ti fosse a sílaba mais forte, ela seria acentuada. Mas não, é justiceiro. Tá? Eu coloquei no quadrinho para que fique bem explicadinho, assim, quantas sílabas, a palavra que vai ali dentro do quadrinho e tal. E depois eu digo como a gente vai separar essas sílabas também. Podemos classificar as sílabas quanto à posição tônica, tá? Mas nem sempre há acentuação na sílaba tônica, tá? Como é o caso do mestiço.
né? Mestiço. Então, a sílaba tônica é ti, mas ele não tem acento. Amarelo, não tem acento ali, tá? Então, nem sempre a sílaba tônica indica que ali leva um acento. Indica sempre a fonética mais forte da palavra. Vamos testar o que aprendemos até aqui. Então, assim, vamos destacar as sílabas tônicas. Por exemplo, café. Né? Aonde está a sílaba tônica? Pensem aí com vocês. Será que está no K ou no pé? É. Isso. Gustava. Onde que está a sílaba tônica? Cláudia. Oi? Tá. Gustava. Raul. Uhum. Penúltimo. Gustava. Depois, rápido. Viram que o rápido já tem um acento. Porque ele é K, I. Cláudia. Então, ele, o rápido foi a sílaba tônica e o Rá, né? Rá. Rápido. Sim. Brasil. Cláudia. Tá no Brasil, tá no Zil. Brasil. Só um pouquinho. Os cachorros, eles fazem questão de ficar latindo. Só um pouquinho, cachorrada. Depois você tem amarelo. Amarelo. Quieto, cachorro. Amarelo. Abóbora. O bó, abóbora. Então, a tônica tá no bó. A sentinha, que é triste, ao começo. Abóbora. Depois eu tenho limão. Toda palavra terminada em A ou leva o tio. Cão, pão, chão, sabão, então, né? A sílaba tônica é o final. Limão. Ônibus. É a trissílaba. É o, ni, o. São três sílabas, tá? Trem. Trem, ele é uma palavra só, né? Trem. Ela tem esse som só dela. Maracujá. Maracujá. Tem mais de três sílabas. Mas a sílaba tônica dela é a última. Maracujá, tá? Roberta. Roberta. Tá no meio, né? Pacífico. Qual é a sílaba tônica de Pacífico? Qual que será? Sim. Pacífico. México. México, a sílaba tônica está no mé, não é? México. Juiz. Árvore. Ó, é uma trissílaba e o A fica acentuado. Árvore. Ah. Térmica. Térmica também tem três sílabas. Térmica. E o acentinho fica no térmica, né? Porque não é termica e não é termicar, é térmica. Como ela é uma trissílaba, ela leva acento. Tá? Chimarrão, no caso do ão, né? Chimarrão. Cidade, eu já vi a palavra cidade com vocês. Mão, que é o caso do chimarrão, do limão. Lápis. L-A, lápis. Então, lápis, a sílaba tônica está na segunda sílaba, na antepenúltima. Lá. E tem um acentinho. Trovão, marrão, estrela. Eu queria que vocês repetissem com vocês, assim, ou para vocês mesmos, ou na frente do espelho, ou mesmo com o microfone fechado, assim, repetindo as palavras que eu estou dizendo, para você sentir mais forte. Quando é apresentação é mais forte, os alunos falam com a gente, né? Assim, então, como computador, a gente tem que acreditar que cada um esteja se esforçando assim também. Tentem repetir mentalmente, assim. Estrela, horizonte, né? Horizonte. Sou, sou, né? Sou.
Os dois, a gente vai ver depois que os dois S's a gente não separa. Tá? Pássaro. Ó, ele é uma trissílaba, ela tem 3 sílabas, do final para o começo tem um acento. Pássaro. Sapato. Sapato. Nariz. Né? Não tem acento, mas é a última que é a forte. Nariz. Tá? Chácara tem um acento, porque ela é uma palavra. Chácara. Xícara, tá? Também tem acento no xícara. Presta atenção que xícara é com X e chácara com CH. Né? Por quê? Então, é uma regra de português. Algumas palavras descendem de outras palavras trazem essa desinência, essa letra no começo, né? O chácara. Poderia achar que seria com X, mas não é. Chácara é com chácara. Chácaras são terras, tá? Tipo, uma chácara é um terreno grande onde as pessoas plantam, colhem, tem casa, tem criações de animais. Ela é menor que um sítio, é uma fazenda, é uma chácara. É muito comum por aqui na Zona Sul, onde eu moro, as pessoas terem chacrinhas, chácaras pequenas, tá? Onde plantam pêssego, onde plantam uvas, né? Onde tem animais, tem criação de porcos, criação de galinhas. São casas, sítios pequenos. Trabalho. Então, trabalho também, BA, trabalho. Escola e aluno. Tá? Eu coloquei para vocês aqui uma questão. Eu vou pegar no meu celular aqui. Eu coloquei uma questão para vocês aqui. Marque a alternativa cujas palavras têm a última sílaba tônica. Por que eu coloquei isso? Tá? Essa é uma questão de concurso. Vou abrir aqui para eu acho que algum aluno com alguma dificuldade. Geralmente nos concursos aparecem as perguntas assim, desse jeito, nesse formato que eu estou mostrando para vocês, tá? A gente pensa assim, mas como será que aparecem as questões do concurso? É bem desse jeito. Quem já fez uma prova, quem já fez então, é muito comum concursos aparecerem a gente não tem noção de como aparecem as questões e a gente não sabe, simplesmente não sabe responder as questões, né? Essas questões elas têm que serem compreendidas, tá? Porque é uma questão de compreensão, você tem que entender o que diz o enunciado da questão. Tipo, o que que diz ali? Marque a alternativa cujas palavras têm a última sílaba tônica, né? Então, marque a alternativa. Qual é a alternativa que é correta? Então, geralmente eles apresentam 4 ou mais opções, tá? É um pouquinho que eu tô abrir outra reunião aqui. Tá, então aparece enunciado das reuniões assim, das perguntas assim. Às vezes as perguntas elas são muito extensas, elas são muito compridas também, sabe? Mas a gente tem que compreender o sentido dessa questão que aparece nas provas. Então ali ela diz assim: marque a alternativa cujas palavras têm a última sílaba tônica. Então qual é a última sílaba? É a última. Então, vamos ver. Paletó, café, giló. Ela tem a última sílaba acentuada, correto? Na letra B, ônibus, satélite e oásis, tá? Então, ela não está na última, né? Não está na última. Então, essa aí já não é, tá? Agora, letra C. Você.
Goiânia. Régua. Oh, Né? Ana, Outra se papá vale, mamãe calava, papá calava, ele se mamãe não está vale. na última. Eu E não vai calava, né? não está na última. Mãe Então, galera tem outro. tá? Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Tá. Letra D, onde aparecem as palavras também, Santarém e época. Tá? Também, que Santarém, ela está na última. Não é um de óculos. Tá? O está na última, mas o óculos não é. Então, qual é a alternativa correta dessa pergunta? Alguém a letra? Letra? Qual é a alternativa correta? Em que eu tenho todas as palavras com a última sílaba tônica. Qual que você acha que é? Hein? É a letra A. Paletó, café e giló. Tá? Porque todas elas são acentuadas ali na última. A última é a sílaba tônica. Tá? Eu vou passar outra aqui. A partir daqui, podemos classificar as palavras. Então, a gente já viu as sílabas as tônicas, né? Se ela é na primeira, se ela é na última, aliás, se ela é na penúltima, se ela é na penúltima. E isso vai definir a separação de sílabas e vai definir um nome para elas também, tá? Por exemplo, as que terminam, que tem a sílaba tônica na última, elas são chamadas oxítonas. E as no meio, ou na penúltima, elas são as paroxítonas. E as antepenúltimas são as proparoxítonas, que geralmente são todas acentuadas, caso alguma exceção de regra. Então, nós temos então agora já aprendemos que são sílabas tônicas, né? Na última, na penúltima e na antepenúltima. E já aprendemos que cada uma delas tem um nome: oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Mas nós vamos voltar lá naquele quadro, ó, tá vendo? Essa daqui, a última, é a oxítona, tá? Essa aqui, ó, a penúltima, ela é paroxítona. E essa da antepenúltima é a proparoxítona. Assim, ó, de trás para frente. Vamos voltar lá onde eu estava. O que quer dizer a palavra oxítona? Uma palavra. Faltou um pouco d'água. O que quer dizer uma palavra oxítona? Toda palavra oxítona são palavras, fica bem repetidinho para a gente não esquecer, que tem a última, cuja sílaba tônica é a última. Tá? A última é aquela que foi do quadro que eu mostrei para você. Aí eu tenho pajé, urucum, manacá, sabiá, café. Tá tudo bem até aqui? Oi? Vou seguir, tá? Pra ver se tem alguma coisa no chat. Eu ver aqui o meu celular não tem nada. Oh, linda, filha, linda. Oh, oh. Tá louco. Vamos ver aqui. Peraí. Linda. Linda. E qual é a Cláudia, é? Que a Cláudia não me tocou. Vou responder a Marina. Não, Marina, eu estou apresentando. Se quiser entrar na minha sala, para me dar uma ajuda no chat. Pode ser, porque eu não consigo ver o chat por aqui, mas eu estou conseguindo apresentar. Tá, eu ajudo. Bom, então vamos para agora as palavras paroxítonas, tá? A gente já viu, então, as paroxítonas. As paroxítonas são aquelas cujas sílabas tônicas aparecem na penúltima. Lembrem do quadro,
penúltima sílaba. É o caso de casa, de rato, de surdo, de urso, de fazenda, tá? Estão me escutando direitinho? Então, tá. Se vocês não estiverem me escutando, vocês têm que me falar, gente, tá? Bom, aí eu vou lá nas proparoxítonas, que são as antepenúltimas. Então, o que é uma palavra proparoxítona? São as palavras cuja sílaba tônica aparece na antepenúltima sílaba, tá? Antepenúltima sílaba. Tipo, analítico, tá? Analítico. Então, tento, analítico, ela tem mais de 3 sílabas até, tá? Hipérbole, jurídico, tá? Cólica, síndico, tá? Então, elas são acentuadas, essas aí são acentuadas, elas seguem as regras, porque elas são palavras proparoxítonas, tá? Bom, vamos pensar. Ai, que risada mais gostosa. Coisa boa, ouvir risadinha. Eu adoro. Ó, vamos testar o que a gente aprendeu, então, tá? Vamos ver. Vamos testar. Número 1, também é uma questão de concurso, essa questão de prova, vai aparecer esse enunciado, vão aparecer essas questões de múltipla escolha, quando tem mais de uma, quer dizer, quando tu pode escolher as respostas, chama-se múltipla escolha. Aí você tem que analisar. Às vezes você sabe a resposta lá quando quando pensa na pergunta, mas aí vem um monte de palavra que te confunde, te deixa meio marque a alternativa cuja palavra é classificada como paroxítona, de acordo com a sílaba tônica. Paroxítona é aquela que tem na penúltima. Lembram, né? E é isso na paroxítona é urso. Pensar. Ônibus. Já não é. O ônibus já não é. Mão. Não é. Bambolê. Lê. Né? Oi, Maria, tô aqui, tá? Não quero atrapalhar, só pra avisar que estou aqui. Não é bom, daí tu vai, porque quando eu tô apresentando, eu fico completamente sem noção da tela. Eu botei o meu celular na frente também, para Tá. acompanhar eles aí. Mas se alguma pergunta, alguma coisa no chat, tu pode me falar, tá bom? Tá bom. Obrigada pela companhia. Que bom que a Marina tá ali. Então, dessas alternativas, a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E, a gente pode analisar que a letra A corresponde à né? Pode estar descartado, não é? Mão está descartado também não é. Bolê também não é. Cólica também não é. Então, se eu tivesse que marcar aqui, eu marcaria a alternativa A. Bom? Bom. Eu vou para a questão número 2. Se você tiver algumas dúvidas, coloque aí no chat que a Marina já entrou e ela me passa, tá? Eu vou para a questão número 2, mas eu acho que até agora está bem fácil, né? O importante é depois vocês retomarem essa aula. Bota ali o celular no Viva Voz, vai enquanto faz a comida, enquanto arruma o sabe? É importante você estar atento sempre. Número 2, então. Marque, olha bem a pergunta. Marque a alternativa cuja sequência quer dizer uma coisa depois da outra, sequência de palavras, tem a seguinte classificação. Uma tem que ser oxítona, a outra tem que ser paroxítona e a outra tem que ser proparoxítona, tá? Então, na sequência, a primeira... Boa noite, Maria. A questão número 2 aqui agora. Perdeu o mesinho de áudio.
Então, depois de retomar efeito, tem a seguinte classificação. A primeira definição, boa classificação. A primeira definição, Maria, teu áudio tá muito baixo. acho, Eu não tô te escutando, pelo menos. melhorou? Melhorou. Tá. Se a primeira tem que ser oxígeno, nós vamos por eliminação, tá? Primeiro, a abelha é de oxígeno? B. Não é. A oxígeno é aquela que tem a última bem tônica. Ou, então a questão A já não é. Então B, será que é on? Então já não é oxígeno. Água. Será que da questão C? Será que é oxígeno? É. Paçoca. Não é. Guri. Bom, já tem o guri. Tem um oxígeno. Agora vamos ver cama. 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 Cama é cama. E áspero é uma prova. Tem que é áspero. Então a alternativa correta é a letra E. Né? Guri, oxígeno. Cama, oxígeno. E áspero, proparoxígeno. Tudo bem até aqui? E é bem assim que aparece, gente, em prova. É bem desse jeito, é bem propositivo mesmo. Então a gente tem que ir por eliminação. A coisa mais fácil é você ir por eliminação. Tá? Se pede que a primeira seja oxítona, vamos procurar uma que a primeira seja oxítona. Se tiver mais de uma questão com oxítona, a gente vai pela segunda, para oxítona. A gente vai eliminando. Até que a gente chegue na resposta correta. Tá? É importante também, sempre quando preencher, procurar preencher correto. Porque às vezes vale só o cartão do preenchimento, né? Depois eu tenho a número 3. A número 3. Assinale a alternativa em que as palavras sejam todas proparoxítonas. Todas. Né? Se ela é toda proparoxítona, ela deve ter a sílaba tônica na antepenúltima. Lembrem do quadro. Então, animal é uma proparoxítona? Animal, pensem bem. Animal, é lá no final, tônico. Então ela é uma oxítona. Então essa alternativa já não é. Tem carroceria e anfíbio. Vamos para B. Mesóclise. Mesóclise é a proparoxítona. A gente já tem, vai ficando um alerta aí. Agora, cadeira é proparoxítona? Urubu é proparoxítona? Não, né? Então, cadeira e urubu já não servem nessa alternativa. A B também não é. Para C. Anistia. Anistia. Olha, oxítona. Ela já não entra lá nas respostas certas. Agora, Árcade. Árcade já é proparoxítona. Para outra. Áspero. Áspero já é proparoxítona. Agora, Curitiba é proparoxítona? Não. Curitiba. Proparoxítona. Então, essa aqui também não entra nas nossas respostas corretas. A gente tem agora a letra E para analisar. Então, analítico é proparoxítona. Tem inclusive o acento. Analítico. Hipérbole. Proparoxítona. Jurídico. Proparoxítona. Então, ela é a nossa alternativa correta. Todas elas são proparoxítonas. Analítico, hipérbole e jurídico. Certo? Tudo bem?
Quando eu colocar ela no grupo, eu já vou depois assinalar, botar um sinalzinho para que for correto, tá? Então, coloquei agora para a gente poder discutir ela. Vou para o número 4, então. Marque a alternativa cujas palavras são acentuadas por serem oxítonos. Então, eu falei, nem todas as palavras oxítonas são acentuadas, mas algumas são. Né? Regras de acentuação. Então, letra A. Paletó, café, giló. Ó, todas elas são oxítonos. Paletó, café, giló. Parece que essa é a alternativa correta. Vamos ver a B. Ônibus. Não é oxítono. Pele. Não é oxítono. Oásis. Não é oxítono. Então a B está descartada. Continuamos com a letra A. A C. Você. É oxítono. Goiânia. Não é. Ré. Não é. Então a letra C a gente já descarta também. Também é oxítono. Santarém é oxítono. Época é oxítono. Mas, não, época não é oxítono, tá? Então, essa letra D também não é. Letra E, por enquanto a gente fica com a letra A. Letra E, açaí, rabicó, as duas são oxítonos. Mas óculos é oxítono? Óculos não é. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Paletó, café, giló. Certo? Todos concordam comigo? Vamos lá. Essa aqui é bem grande, tá? Essa é bem grande. Classifique as palavras destacadas em paroxítonas ou proparoxítonas. Depois eu gostaria que vocês, eu vou escrever ao lado, quando eu publicar para vocês, o correto. Eu gostaria que vocês fossem pensando. Está sempre em dúvida. Dúvida, é na terceira, ó. Então é na antepenúltima, é uma palavra proparoxítona. Então, dúvida é uma palavra proparoxítona. Letra B. Por que duvida sempre daquilo que falo? Então, vocês viram que a primeira, na letra A, é dúvida. Mas na letra B é duvida. Né? Então, não tem acento, porque a segunda, que é a mais forte, duvida. Por que você duvida sempre que eu falo? Então, aqui, duvida é uma paroxítona. Dúvida é proparoxítona. Duvida é paroxítona. Na letra C, valido o documento e só depois você vai embora. Valido. Né? Eu vou validar o documento. Deve ter um sujeito. Eu valido o documento, só depois você vai embora. Se é valido, ela é na penúltima, ela é uma paroxítona. Agora, na letra D, esse documento não é válido, tem um acento. Então, é um acento, se torna um acento diferencial. Esse documento não é válido. Esse válido é o caso da dúvida, ele é uma proparoxítona. Letra E. Tem um público muito fiel. Público, tem acento. É da antepenúltima, acento. Então, ele é uma proparoxítona. Agora, na letra F. Publica artigos em jornais e revistas. Então, não tem o acento do E, né? O E ficou público. É declarado uma proparoxítona. Só que publico é na antepenúltima, é uma paroxítona. Vocês viram que só o acento faz a diferença na sílaba, tornando ela tônica ou átona, né? E aí aí se define oxítona, proparoxítona. A letra G.
No final do ano, premio todos os alunos. Premio. Como vamos ver depois como a gente separa. Então, ela fica uma palavra paroxítona, porque o I e o O ficam separados. Mas, na letra H, os melhores alunos recebem um prêmio. Prêmio, ela é proparoxítona. Não torna ela proparoxítona. Então, o acento na antepenúltima torna a palavra uma proparoxítona. São umas coisinhas básicas, umas regrinhas básicas que sempre a gente tem que ter em mente. Sempre aparece uma questão de concurso, no concurso, numa prova, sempre aparece alguma coisa de sílaba ou acentuação da palavra. E a gente lembra. Vai lá e vê qual é a sílaba tônica e vai ver se ela merece. Bom, aí eu vou ter um lembrete. E a sílaba que não for tônica, o que é? São átomos. O A tira. Então, é uma sílaba que não for tônica, é uma sílaba átomo. Por exemplo, abacaxi. Xi é a sílaba tônica, as outras são átomas. Urubu. Bu, ele é uma sílaba tônica, as outras são átomos. Animal. Animal é a sílaba tônica, as outras são átomos. Telefone. Po é uma sílaba tônica, as outras são átomos. Relâmpago. Lã é uma sílaba tônica, as outras são átomos. Projeto. Sílaba tônica, as outras são átomos. É o Gé. Boneca. Né é uma sílaba tônica, as outras são átomos. Mesa é uma sílaba tônica, é me e as outras são átomos. Se tem algum outro algum aluno de mensagem, quer dizer, mensagem aqui, que às vezes pode ter alguma coisa e aqui não. Voltei. Bom, então esse aqui é uma regrinha, né? São as regrinhas do português que ficam valendo na cabeça da gente. Tem que ter essa imagem mental de todas essas coisas na hora de escrever e na hora de decidir qual é a palavra tônica da sílaba tônica. Eu vou ter uma observação ali em vermelho. Observação. Regra de acentuação. Todas as palavras paroxítonas são acentuadas graficamente. Salvo alguma exceção. Mas depois a gente vê que toda regra tem exceção. Tá? Mas eu coloquei uma lista de palavras paroxítonas acentuadas. Tá? Então, repitam comigo aí, não precisa abrir o microfone, mas repitam comigo para vocês conseguirem sempre. Acadêmico. Acadêmico é aluno. Ácaro. Ácaro é o da poeira, tá? Espirro, não tem. Acústico. Álibi. Ângulo. Anônima. Antídoto. Automático. Círculo. Décimo. Dinâmico. Dúvida. Elétrico. Específico ou específica. Física, tá? A matéria ou a atividade física. Fósforo. Ginástica. Gráfico. Íngreme. Inteirinho. Lâmpada. Líquido. Matemática. Máximo. Mínimo. Míope. Música. Página. Péssimo. Plástico. Tá? Próxima. Público. Rápido. Sílaba. Fácil. Moço.
síntese, sonâmbulo, tônica, tóxico, trôpego, último, única, fixo. Tá? Uma coisa que eu quero que vocês notem, quero que vocês prestem atenção, é que eu já fui separando cada sílaba. Na separação de sílaba, quando pedirem para você em uma prova, um teste, separe as sílabas de acadêmicas. Você não pode simplesmente colocar acadêmico. Você tem que colocar o tracinho, o hífen. O hífen é o sinal da separação de sílabas. Tá? Ácaro. Ácaro. Então tem que separar com o tracinho, com o hífen. Acústica. A, tracinho, cus, tracinho, ti, tracinho, k. Acústica. Se não tiver o tracinho, fica errado, tá? Uma coisa que eu vi ali, física, uma palavra de gráfica, palavra que pudesse, tá? Na parte de dois S, para. E vocês viram, né? Então, se vocês contarem todas elas, já na penúltima, última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima, tá? Todas elas são acentuadas porque a sílaba tônica é na antepenúltima. As outras sílabas são todas átonas, tá? Bom. Se vocês tiverem alguma dúvida dessa aqui, vocês me perguntem, tá? Ou coloquem alguma coisa aí para eu entender. Deixa eu ver o que tem no chat ali. Isso. Qualquer coisa, vocês também perguntem aí que a gente vai se resolvendo, tá? Ela não é difícil, sabe? Isso é um começo das regras, é o começo das regras de acentuação. Por que ideia não tem mais acento? Que houve uma reforma na língua portuguesa e algumas palavras perderam o acento, né? Mas essas palavras proxítonas todas são acentuadas. Como a gente não só fala, a gente escreve também, né? É interessante a gente saber. E também para saber a pronúncia correta, né? Por exemplo, sonâmbulo, não é sonâmbulo. Uma pessoa não é sonâmbula, é sonâmbulo ou sonâmbula, certo? A gente saber, diz assim, qual é o sinônimo de tal coisa? Não é sinomo, é sinônimo, né? A gente tem que procurar pronunciar as palavras corretamente. Se eu tiver uma prova de um aluno, uma redação, alguma coisa para corrigir, eu vou pela regra da língua portuguesa, regra normativa. A não ser que eu flexibilize. Olha, você pode escrever numa linguagem bem popular, mas se eu pedir uma síntese, ou se eu pedir um artigo, ou se eu pedir uma redação, eu quero a regra da língua normativa da língua portuguesa. E para acento também. E se eu tiver numa conversação, eu também quero as palavras na sua pronúncia correta. Sabe? No máximo possível de correto. Mas, é claro, tem sempre aquelas coisas de adaptação da língua. Né? A gente está dando um curso de língua portuguesa para vocês. Vocês não são obrigados a mastigar, adaptar toda ela. Vocês têm que se adaptar a ela, né? É isso. Se adaptar é a palavra correta. Se adaptar e usando a grafia e a fonética correta. Até para um bom entendimento, né? Que às vezes a gente diz alguma palavra errada. A pessoa entende errado e a gente fica, ele me entendeu errado. Mas fui eu que falei errado, né? Mas de uma maneira ou outra a gente tem que se fazer entender, né? Eu coloquei ali Conversa de Português, que é um blogzinho também, que fala sobre acentuação gráfica, regras gerais, tá? Então, vocábulos são acentuados os terminados em e exemplo. Por exemplo, os monossílabos. O que é monossílabo? Monossílabo é palavra de uma sílaba só. Mono é um, né?
pé, mão, tudo que tu não separa, é só ele ali, né? Então, são chamados de monossílabos tônicos. Eles são acentuados, os terminados em A, E ou O, seguido ou não de S. Tipo pá, paz, só, es, tá? Então, guardem bem esse quadrinho, tá? Guardem bem esse quadrinho, porque ele é muito importante para você. Oxítonas, aquelas que dividem em sílabas, né? Aquelas são acentuadas, as que são terminadas em A seguida de S, E seguido de S ou não, né? Esse seguido é ou não, O seguido ou não de S. Em, ens, el, oi, ei. Ei, não ei. Então, por exemplo, sofá é acentuado, jacaré é acentuado, porém é acentuado, chapéu é acentuado, herói ou heróis, papéis, tá? São acentuadas. Essa é uma regra, dá para botar no bolso essa regrinha, assim, para de vez em quando dar uma olhada nela. As paroxítonas, que são as que têm a sílaba tônica na penúltima, né? As terminadas em R, em X, em N e em L. As terminadas em AN, maçã, ANS, né? ão, ãos, uns, ons, is, us, ei, eis e PS. Aí do lado eu tenho um exemplo, por exemplo, ímpar. Ímpar é terminada em R, né? Ímpar. Então ela leva um acento lá. Ela é paroxítona com acento. Córtex, né? Terminada em X, córtex. Hífen, terminada em EN. Hífen. E hífens também, se fosse o S, também teria o acento, tá? Réptil. Réptil tem acento. Órfão, né, terminada em atil. Órgão, aotil. Álbum, o M. Prótons ali, o NS, né? O NS. Júri, terminada em RI, terminada em I. Vírus, terminado em US. Jockey, né? Terminada em EI. Fizesseis, então terminada em E e S. E bíceps, né? Que é terminada em PS, final PS. Então, essas regrinhas, quem puder imprimir e recortar ela, pôr na carteira, é bom ter, para sempre dar uma olhada. E para paroxítonas, proparoxítonas, que são as antepenúltimas, não as antepenúltimas, correto? Todas são acentuadas. Aí eu tenho ali oxítonos, oxítonas, pássaro, pêssego, tá? Esse blog é muito bom, esse site ali é conversadeportuguês.com.br. Tem várias dicas ali, eu estudo bastante por esses blogs também. Mas essas são as regrinhas básicas, tá? Bom, ela é pesadinho, né, da gente ficar escutando, porque parece maçante, assim, mas é importante, não tem como fugir, a língua portuguesa é isso. Por isso que tem muito aluno que prefere história, geografia, acha o português maçante por causa dessas regrinhas, né? Aliás, eu vou pesquisar qual é o percentual de aluno que gosta de língua portuguesa, né, das regras da língua portuguesa. Que a língua portuguesa não é só as regras, né? Tem outras coisas bacanas dentro dela. Bom, depois eu tenho separação de palavra em sílabas. Tá? Que eu já falei lá antes, eu estava falando sobre a separação de palavras em sílabas, né? A separação de sílabas é um assunto básico, mas muito importante em português, para concurso, tá? É isso que eu digo, sempre tem uma questão dessa, principalmente em questões de ensino fundamental,
Mas sempre tem uma coisa que pega a gente, que é na acentuação e na sílaba. Então, denominamos sílaba grupos de fonemas pronunciados em uma só emissão de voz, separados por hífens. Né? É o caso de café. Pé. O K é um grupo, é uma emissão de voz. K. Fé é outra emissão de voz, né? Eu respiro no meio da palavra. Mas quando eu vou escrever, eu ponho o hífen, quando eu vou separar. Café. K, tracinho, fé. Se eu estiver numa frase, escrevendo uma frase, eu tomei café e eu preciso trocar de linha. Então eu boto, eu tomei K, tracinho, na outra linha, fé, na casa da minha tia, vamos dizer. É quando tem que separar palavras assim, em frase. Mas está confuso? Já vamos entender melhor. Quando precisamos separar as palavras numa frase para mudar de linha, por exemplo, né? As sílabas precisam estar juntas, tá? Por exemplo, casa. Casa, você separa em duas sílabas e põe um tracinho no meio, o hífen, casa. Agora, casaco, ela dá três, a gente dá três respiradas. Casaco. Separa por hífen, casaco. Viagem. Parece que tem que juntar, né? Mas não tem. É viagem. Estrelas. Estrelas. Tá? O S e o T tu separa. Tu não fica estrelas, não. Separa. Festas. Festas. Homens. Ó, separa o M. Homens. Foguete. Foguete. Bom, botei um asterisco aí do lado. Fomos à casa de alguns amigos para comemorarmos o Natal. Eu tive que separar a palavra comemorarmos. Então, comemorarmos, tá? Eu coloquei um hífen para indicar que a palavra continua na outra linha. Se eu não coloco esse hífen aqui, eu dou a entender que aqui é uma palavra e que aqui é outra palavra. Que come é uma palavra e morarmos é outra palavra, né? Mas a minha frase ficaria sem sentido. Outra coisa, estamos ansiosos com as últimas novidades da ciência. Eu tive que separar novidades. Então, eu pensei nas sílabas. Tracinho, da ciência. Senão, eu daria a impressão de que novidade é uma palavra e des é outra palavra. O hífen, na verdade, ele emenda a palavra para dar sentido a ela na outra linha. Regras de separação de sílaba. Falta pouco. Regras de separação de sílaba, tá? Quando separar e quando não separar. Isso é importante também. É tão importante quanto a acentuação. Quando é que eu separo, quando eu não separo. Nem que eu vá trocar de linha. Eu tenho que dar o jeito de separar corretamente. Por exemplo, deve-se separar. Os dígrafos. O que é dígrafo? 2 R's, 2 S's, SC, ó, 2 R's, 2 S's, SC, S cedilha, XC. A gente tem que separar. Ferro. Ele fica separadinho. Fer, tracinho, ro. Assar. As, tracinho, sar. Não, isso não influi no jeito de eu falar. É assar. Eu não falo, não junto ela na hora de separar. Disciplina. Ó, disciplina, tá? Naço. Também. O na, tracinho, sou. Exceção. Exceção. Separo o X e o C. Outra coisa que eu devo separar. O que chamamos de hiato. O que chamamos de hiato? É quando a vogal fica sozinha na sílaba, tá?
saúde, tá? O A e o U fica separado, tem um acento aqui, ó. Então, é saúde. Quando você fala saúde, você sente que o U é solto na palavra. Saúde, saúde. Te desejo saúde, né? Tu não deseja saúde para a pessoa, nem saúde. Tu deseja saúde. Então, tu já sente que a palavra tem um U solto. Agora, país. O A e o I são separados. Senão o S não teria sentido. Como ela não é uma monossílaba, ela é duas sílabas, ela é dissílaba, então a gente separa o A do I. Tá? E teatro, mesmo não tendo acento, ele fica com a mesma fonética do saúde. Teatro. Ah, eu vou ao teatro. Eu não vou ao teatro. Eu não vou ao teatro. Eu vou ao teatro. Tá? Aqui em Porto Alegre a gente diz muito teatro, tá? Mas não é teatro. A palavra correta é teatro, tá? Como leite, como escada, como escola, tem teatro, mas não é. A palavra correta é teatro. Além disso, os encontros consonantais com fonemas diferentes. Por exemplo, ali eu falei antes, né? Lá no estrela. Estrela. Quando você fala estrela, você já sente que ele é separado do estrela, né? Dá para ir muito pela cabeça da gente, muito pela pronúncia que a gente fala. Apto, também separa o P e o T. Compulsório, separa o L do só, tá? Tu não diz compulsório, tu diz compulsório, tá? Agora, os que não se deve separar, tá? Esse não separa de jeito nenhum. Você troca todo ele de linha ou você bota toda a palavra na linha de baixo, quando tiver que separar em frase. Por exemplo, mochila, né? Ou o CH na segunda sílaba, mochila, tá? Não fica mochila, senão não tem nem como. Nem fica mochila, é mochila. Trabalho, trabalho. O LH, na última sílaba, não separa. Sonho. Bom, começar a soltar foguetes aqui na minha vizinhança agora. Sonho. O NH não separa, tá? Sonho. Sonho. Tive um sonho. Fogueira, né? Então, fogueira, o G-U-E-I. Fogueira. Não separa ali também. Qualquer, na última sílaba, o Q-U-E-R. Qualquer. Né? Tem coisa que é meio óbvia, né? Só a gente se acostumar. Deixa eu ver o que mais. Não dividimos encontros consonantais. Consonantal são consoantes, né? São todas que não são vogais. Então, o L mais o R não separa. Reclamar. Vou ter um exemplo. Reclamar, né? Não separa, senão ficaria reclamar. Não tem sentido. É reclamar. Drama também. DR, drama. Não tem como separar. Né? Fica na primeira sílaba. Não se separa também. Ditongos e tritongos nunca são divididos. Tá? Ditongos é de 2, tritrongo é de 3. São duas vogais, ditongos, 3 vogais, tritongos. Tá? Série. Ditongo na última sílaba. Série. Lembram também que ela é acentuada porque termina em IE, né? Série. Não separa o I e o E, tá? Senão fica serie, não é? É série. Uruguai é um tritongo, ó. O A e o I. É um tritongo. Tá? Então, quando é 3 vogais, é tritongo. Quando é 2 vogais, é ditongo, tá? Atenção. Se uma palavra é iniciada por uma consoante, também não se deve separar. Exemplo, psicologia. Tu não separa o P do S e do I. A sílaba é psi,
tracinho co, tracinho lo, tracinho gi, tracinho a. Psicologia. Então, gente, essa aqui é a sequência da aula de hoje. Eu só vou colocar ela no grupo quando eu colocar as respostas das questões que eu levantei com vocês, tá? Então, nós começamos lá revendo, conhecendo sílaba tônica, vendo o que são sílabas tônicas e como chamamos as que não são tônicas, né? Então, eu coloquei uma série de palavras, algumas acentuadas ou não, porque elas precisam de regras, né, para serem acentuadas, né? Coloquei um quadro também, marcando bem qual é a última, qual é a penúltima e qual é a antepenúltima, não esquecendo que a última é oxítona, que a penúltima é paroxítona, que a antepenúltima é proparoxítona, certo? Depois eu coloquei para vocês no 3 ali, vamos testar algumas sílabas tônicas. Eu gostaria que vocês repetissem essas palavras para vocês mesmos. Um bom treino na frente do espelho, ou para alguém em casa, para vocês testarem também a fonética da palavra. Tipo amarelo, tipo abóbora, né? Tem muita gente que diz, eu quero uma abóbora. Não é abóbora, é abóbora, né? Ou eu quero um limão. Ele não termina com U para ser limão. Ele é um limão. Termina com O, né? O trem. O trem não tem I ali para ficar um trem. É um trem. É um trem, né? Outra coisa que erram também. Bom, algumas letrinhas que a gente. Térmica, tem gente que diz télmica. É térmica. Térmica. Faz bem um sonzinho do R, tá? Térmica. Estrela, né? Prestar bem atenção nas palavras que com a vogal correta. Estrela, né? Horizonte, termina com E. Vassoura, tem muita gente que diz vassoura, não é vassoura, é vassoura, tem um U ali, ó. Vassoura, tá? Pássaro, chácara e xícara, já disse para vocês por que uma é com X e outra com CH, depende da origem da palavra, né? Lembra que tem a palavra que é a origem e as outras são as derivadas, né? Que eu expliquei para vocês. A gente já viu algumas em alguma outra aula, mas a gente pode ver de novo. Passei alguns exercícios que eu vou corrigir, a gente vai corrigir junto, tá? E procurei deixar claro o que é uma palavra oxítona, o que é uma palavra paroxítona e o que é uma palavra proparoxítona. Para que vocês não errem a acentuação mais da nossa proparoxítona, né? Pensem bem, essa palavra tem 3 sílabas, né? Então ela vai um acento. Aí o acento depende, por exemplo, ônibus, né? É um circunflexo, ele fecha a palavra ônibus, né? Já a cólica é um acento grave ou agudo, porque abre. Então, o grave ou agudo ele abre, cólica. Tá? Depois eu fiz alguns exercícios que a gente também viu, e eu vou colocar do ladinho que é. É muito importante na página 8 ali, vocês também reverem onde tem acento tipo dúvida e duvida, qual é que fica para paroxítona e qual é que fica paroxítona, tudo depende da fonética, né, do jeito que eu falo, e aí a palavra tem que ser correta, né? Por exemplo, público e publico. Público de alunos, ou eu publico artigos, né? Depois a gente viu hoje também uma lista de palavras proparoxítonas que são todas acentuadas graficamente, todas elas são acentuadas. E é bem fácil decorar. É só você pensar, tem 3 sílabas. Então, vai acento. E na acentuação gráfica, nas regras gerais, que eu disse, se vocês puderem recortar, fazer um cartãozinho para ter na carteira, seria bom. Porque é uma regrinha básica. Se tem na dúvida, olha lá. Essa palavra é um oxítona, ela termina em ens, por exemplo, né? Então, porém, por exemplo, poréns, então ela leva acento. Bíceps leva acento? Vou lembrar, ela é uma paroxítona, né? Então ela leva acento, tá? E as proparoxítonas, que são as da antepenúltima, são acentuadas, tá?
Voltei a falar na página 13 da separação de sílabas, né? Como se separam as sílabas. E geralmente essa separação de sílabas em concurso, ela vem assim, palavra solta. Mas quando você está escrevendo, você vai até o final da linha e tem que trocar de linha, você presta atenção na palavra. Como separa essa palavra, né? Por isso que eu coloquei o que se separa e o que não se separa, lá na página 14, 15, tá? Se separa dígrafo, se separa hiato e se separa encontro consonantal. Mas não se separa, por exemplo, CH, LH, NH, GU, QU. Não tem, fica completamente sem sentido se você separar, né? Não divide CL, DR, né? Não divide. Quando for ditongo são duas sílabas, duas vogais, ou quando for tritongo, que são três vogais, também não se separa. E quando a palavra começa como consoante, tipo duas consoantes, psicologia, psicólogo, psicose, então a gente não separa ali, tá? Eu vou tirar a apresentação da aula aqui. E espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham se dado bem com a aula de hoje. Espera aí. Pronto, voltei aqui, certo? E espero que a aula de hoje tenha ficado clara para vocês, tá bom? E qualquer coisa vocês podem, eu vou publicar ali e vocês podem chamar no WhatsApp, alguma coisa que não entenderem, tá? Tá correto? Tá bem assim? A aula de hoje, deu para entenderem hoje? Deu para entender bem a aula de hoje? Certo? Então tá. Então eu quero desejar para vocês uma boa noite hoje. Estudem bem a aula, que eu vou publicar ela, tá bom? E perguntas vocês coloquem lá, que na medida do possível eu vou resolvendo para vocês, tá? Essas. A gravação Aula vai de estar hoje. no YouTube, pessoal. Se alguém quiser ver, vai estar no YouTube. A Marina vai publicar no YouTube também depois, tá? Depois ela coloca os links lá para vocês reverem a aula. Que a aula ela é bem maçante, assim, porque é uma aula só falar, falar, falar e o outro escutar, né? É o que eu disse para vocês. A diferença de quando a gente está tendo uma aula presencial, que o aluno fala, levanta a mão, a gente faz um exemplo pegando um aluno aqui, pegando um aluno ali. Ela fica maçante quando ela é remota, assim. Mas são aulas importantes, assim, que a gente tem que fazer o possível para compreender ela no todo, né? É importante que se revejam todas essas regras, porque lá adiante elas vão fazendo falta para a gente, né? Até porque não é só a língua portuguesa, você tem que saber ela para você resolver um problema de matemática, um problema de física, entender química, entender história, entender geografia, porque nem tudo é oral, né? Nem tudo vai na oralidade. As coisas são publicadas em livros, em revistas, em jornais, em periódicos, e aí precisam ser lidas, decifradas, né? Dentro da língua que a gente se propõe a estudar, né? E a ler, certo? Então, eu quero agradecer a presença de vocês hoje, tá bom? E eu vou colocar no grupo a aula já com as respostas das questões, certo? Alguém tem alguma coisa para me dizer, alguma coisa para perguntar, alguma coisa para falar hoje? Deu tudo certo? Deu tudo certinho na aula? Oi, gente. Estão quietinhos, né? Para mim tudo Aham, certo. é, é que alguns colocam na viva voz e ficam fazendo as coisas deles também, assim, né? São coisas de maneiras de estudar, né? Diferente. Por isso que eu disse, quando precisarem de mim, coloque no chat ou abra o microfone, porque se eu ficar só perguntando, entenderam? Às vezes estão longe do celular, sabe? Fica meio chato, assim. Eu vou interromper a gravação aqui.
mas